Ó, fica por aqui com o Mineirinho mesmo, vem aqui que eu vou falar com a Dani. Vem aqui, vem aqui. Ô, Dani, nós estávamos falando ontem sobre o zumbido. Você tem zumbido no ouvido? Direto. É sério, mas é sério. É sério, tem dia que é pior. Posso contar uma história? Diga. Desde os 17 anos, eu nunca mais fiquei em absoluto silêncio, né? É porque você não para de falar, agora. não. Principalmente agora que eu casei. Mas na verdade é o seguinte, é que eu sofri um acidente real. Sofri um acidente, gente. Sabe fogos de artifícios? Sim. Explodiu um dele com 12 tiros dentro do carro que eu tava. Meu Deus. Nossa, mas assim, me machuquei, me queimei, mas tudo bem. Mas a sequela que ficou foi, primeiro, uma perda de audição de 25% em um dos ouvidos e 10% no outro. Por isso que às vezes você tem que ficar repetindo e falando alto. E por isso que eu falo alto também. E aí o seguinte, esse zumbido nunca mais saiu, que foi por conta, de fato, dessa explosão. E tem muita gente, por esse motivo, por ouvir fone muito alto, Sim. por trabalhar em ambiente barulhento e não usar os protetores, gente, que fica com esse zumbido, né? Imagina você ter que conviver com esse problema a vida inteira. E tem muita gente que tem esse sintoma, que pode ter diversas causas, tá? São cerca de 28 milhões de brasileiros nessa situação. Agora, eu não sei se as pessoas sabem, mas tem um exame específico para diagnosticar o problema do zumbido e também tratamentos. Vamos entender? Porque, olha, eu tô curioso, a Dani também. Você trabalhou em rádio há muito tempo, Isso você que eu ia usava falar, fone, né, Dani? eu faço esse exame obrigatoriamente a cada 6 meses, justamente por ser radialista e trabalhar no rádio. Quando você está empregado numa rádio, você é obrigado a fazer a cada 6 meses. Ó, sendo jornalista, ter sofrido um acidente ou radialista, essa matéria é muito importante para você. Fica de olho. Vamos lá. Esse zumbido incomoda, né? Imagina dormir e acordar com ele todos os dias? A Amanda tem vivido com esse barulho há 6 meses. Eu notei há uns 6 meses, um belo dia eu acordei e saí para trabalhar e no carro eu comecei a perceber um barulho que eu falei, será que esse barulho é do carro? E não era do carro, né? Aí eu percebi que eu estava só no ouvido esquerdo ouvindo um barulho que não tinha nenhuma origem, né? Então eu estava com zumbido. Ela não demorou para procurar ajuda. Foi ao pronto-socorro assim que o zumbido retornou. Mas o primeiro diagnóstico a deixou muito preocupada. Na segunda vez que eu senti, eu já procurei ajuda. Só que eu fui num pronto-socorro, especialista em otorrinolaringologia. Só que eu acho que mesmo os otorrinos tradicionais não têm muita informação, né, para passar para os pacientes. O médico falou, provavelmente você está perdendo a audição, em algum momento você vai ficar surda e não tem o que fazer. E aí isso só piorou a minha ansiedade. Eu falei, nossa, vou perder a audição, vou ficar surda, vai ficar só no ouvido, vai para o outro. Estresse, falta de sono, excesso do uso do fone de ouvido em alto volume são alguns fatores que podem causar o zumbido. O zumbido é um sintoma muito subjetivo, ou seja, não tem um exame que mostre para a gente que o paciente tem zumbido. Talvez o cuidador pode perceber, talvez através de uma irritabilidade do paciente, dificuldade com o sono, ou se o paciente relata qualquer sintoma no ouvido, não necessariamente dizendo isso ser o zumbido. Existe um exame até que a gente pede muitas vezes, que é a cufenometria, que é um exame que diz para a gente as características do zumbido, a intensidade, a frequência. Mas o zumbido precisa muito da questão do verbalizar do paciente, porque as características do zumbido fazem muita diferença para a gente, né? Dados do Ministério da Saúde mostram que de 25 a 28 milhões de pessoas no Brasil sofrem de zumbido no ouvido. Em casos mais graves, podem causar até depressão. Especialistas também alertam para a faixa etária mais afetada, idosos acima de 65 anos. Sim, pacientes acima dos 65 anos têm uma prevalência maior de fato. Isso porque a gente já sabe que nesses pacientes a prevalência da perda auditiva também é maior, que é a principal causa de zumbido no ouvido. A falta de informação a respeito do zumbido é uma das maiores dificuldades para os especialistas conseguirem chegar ao diagnóstico. Eu acho que virou uma chave a partir do momento que eu comecei a receber a informação correta, né, sobre quais são as possíveis causas, né, eu percebi que não necessariamente ele está ligado a alguma doença grave, que eu não vou perder totalmente a minha audição, adotar um estilo de vida mais adequado para conseguir gerenciar o nível de estresse e conviver com ele, de preferência, o mínimo possível, né.
Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.